Bom, no exemplo passado, nós falamos um pouco mais sobre a parte de atributos das classes, e no anterior de programação orientada a objeto, né? E agora, nesse exemplo 37, nós vamos falar um pouco sobre propriedades e funções nas classes, né? Os getters e os setters e o que são as propriedades. Então, os getters e setters são muito usados na programação orientada a objeto para manter a propriedade de encapsulamento de dados, proteção de dados, né? Data Encapsulation. E a forma ideal em Python de criar atributos é mantê-los públicos, né? E não privados, como em outras linguagens de programação. No caso do Java, por exemplo, se a gente fosse criar uma classe no tipo Java, ficaria muito feio, usando o get e o set. Então olha só, você tem a classe P criada, e aí você tem a função de inicialização, self, recebe um argumento x, e aí nós temos aqui um atributo privado, self, underline x, recebe x, e aí uma função para pegar esse valor aqui. Então get x, self, return, self, underline x, retornam um atributo que é privado dessa classe. E definição do setX, você tem que definição do atributo privado, underline x, recebe x, quando você coloca ele como argumento aqui. Ok. E aí nós temos P1, que é um objeto, é uma instância da classe P com argumento 30, P2 é uma instância da classe P com argumento 10, e aí para imprimir P1 ele coloca P1.getX para retornar o valor que foi repassado para ele, porque foi repassado, ele vira um atributo privado aqui dentro, né? Depois, para mudar, eu teria que colocar P1.setx50. E aí, se tivesse que manipular mais dados, por exemplo, P1.setx seria como argumento P1.getx mais P2.getx. É muita coisa, porque esses atributos não são públicos, né? E aí, na hora de imprimir, P1.getx depois da alteração. Então nós teríamos ali P1.getx imprime 30, P1, né? Depois e o P2 é 10. Depois eu falo que o P1 é 50 e o P1 recebe ele 50, que eu mudei, né, de 30 para 50, mais 10. E aí imprime 60, que é a soma de 50 mais 10. Então 30 e 60. Ok. Meio feiosão. No Python, como todo atributo por padrão é público, você tem a classe P, inicializa aqui a classe com self_x é igual a x. Por padrão o atributo é público. Então P1 é 30, P2 é 30, print P1.x, P1.x passa a ser, o argumento passa a ser 50, eu alterei o valor do objeto P1, da classe P, e falo que P1, o argumento P1.x, agora é ele, o próprio objeto de 50, mais o P2 de 10. Aí P1.x é 60. Então fica 30 e 60. Mais limpo, mais claro, porque os atributos são, por padrão, públicos, né? Agora suponha que x possa valer de 0 a 1000. Então esses são os valores válidos, né? Não vale 1001, não vale menos 500 e nem menos 1. É fácil ajustar a classe P. Então, vamos ajustar essa classe P aqui então. Você tem a classe P falando que você tem a inicialização e ele vai definir o valor de x. Para todo objeto que for passado algum valor para esse do tipo classe P, ele vai definir
como vai ser esse x. E essa definição setX, então antes de tudo get x, ele vai retornar um valor de x como um valor privado. Retornar o valor de x, um atributo privado. Agora, o setX, né, que é a inicialização, ele vai definir aqui, vai receber como argumento o x, e ele vai falar, se x é menor do que zero, self.underline_x, que é um valor privado, passa a ser zero. Se ele é menor que zero, passa a ser zero. E se ele for maior que 1000, passa a ser 1000. Se não, é ele mesmo. Então, argumentos privados dentro da função setX, que é chamada na inicialização da classe P. Então, eu falo que P1 é igual a 1001, não vale 1001, ele vai virar 1000. E aí, eu ponho imprimir P1.getX. Retorna o valor, e x é um valor privado, né? um atributo privado. P2 recebe P de 15, e aí imprime o valor de P2, traz de volta. P3 recebe P menos 1, ele vai transformar isso aqui em 0, né? E usa a função do atributo P3.getX. Então o que era 1001 volta para 1000, o que era 15 se mantém em 15, o que era menos 1 vai para 0, porque a gente fez esse tratamento dentro da inicialização da classe. Mas aí nós temos um problema. Vamos lá. P1 recebe... Vamos lá. P1 é uma instância da classe P com argumento 34. Ok. E aí eu falo que o P1.x é 1001. E aí, como não não estou usando a interface para alterar o valor, né, porque eu deveria estar usando P1.getX para pegar o valor privado, né? Então o P1.x ele violou a interface. E aí na hora de imprimir o P1.getX, ele não vai imprimir o 1001, porque ele vai usar a interface do getX, e o getX vai retornar o valor do atributo privado. E vai retornar como resultado o 34. Aqui. Foi definido no P1. Para resolver esse problema, o Python tem uma funcionalidade que chama Property, que a gente vai entender agora mesmo. Vamos lá. Property, nós temos uma classe do tipo P. Classe P, na verdade, né? Que tem a função de inicialização que define o x. Recebe o atributo x como argumento. E aí, self.x recebe o x. E agora nós temos o property, um decorador da função que define o x da própria classe. Então você tem aqui a função função x do próprio objeto, avaliando o próprio objeto x, que retorna um atributo privado desse objeto da classe P. E aí nós temos um decorador do tipo x.setter, que determina, né, esse atributo x, uma configuração dele, que faz uma avaliação. Se ele for menor do que 0, vai receber 0, se for maior que 1000, recebe 1000, se não recebe ele mesmo, os argumentos privados. E aí, na verdade, o x.-12, ele está passando por uma avaliação do property. E nessa avaliação, ele vai acessar o atributo privado, mas ele vai passar pela avaliação do setter, avaliação desse atributo aqui também. Então nesse caso aqui, nós temos que P1 recebia 1001, e ele tem esse filtro aqui, né,
porque o x ele tem essa configuração do, do, do setter do x, porque você tem aqui essa função, e imprimir o p1.x, não precisei de usar o setX, porque tem aqui um decorador, né, uma propriedade, p1.x menos 12, também ele vai passar por essa propriedade, que vai avaliar esse x, esse argumento privado, e ele vai avaliar por essa função do setter, e não vai precisar de usar a função set, porque isso já é uma propriedade do argumento x. Assim que se passar o menos 12, ele é avaliado, menos 12 é menor do que zero, volta para zero, imprime zero. Então essa é a função da propriedade, property, né? Property e os setters, né? Podemos usar uma sintaxe diferente, usando o get e o set como privados. Então, você tem ali a classe P, e aí a definição da inicialização, quando recebe o argumento x, você tem o self.setX na inicialização, e aí o getX e o setX são métodos privados. Vejam, e aqui o get retorna o self.x, underline x, e o set ele faz todo aquele procedimento também, como a gente já viu. No caso aqui, o x ele é chamado pela função property com os argumentos privados getX e setX, né? Então essa é uma forma de implementar isso aí, né? A gente pode ver isso no exemplo, no robô, né? Então, vamos colocar isso aqui. Nós estamos chamando P1. E o x recebe o get e o set. Não tem o atributo setX. X recebe essa propriedade. Else P1 na linha 140. X recebe property underline get x e set x. Então estou usando a propriedade do x. Estou fazendo um teste aqui, mas não tem essa impressão, né? Self.setX. Ok. Então vamos ver isso através de um exemplo, usando property. Aquele é o conceito, né? Get set private, e aqui usando property. Você tem a classe robô com a função de inicialização, self, nome, ano de fabricação, no caso aqui LK meio, LP meio. E aí você tem aqui as inicializações, nome, self.nome, self ano de fabricação, dois atributos públicos. Agora nós temos dois atributos privados, potencial físico, que é LK, que recebe e-mail, e o potencial psíquico do robô, que também é um LP, que recebe e-mail. E aí uma função com decorador property avalia uma condição de criação do robô. Função condição recebe o próprio objeto, e o S recebe um valor self.underline, aqui ó, um valor privado, potencial físico mais potencial psíquico. Se o S é menor do que menos 1, então isso aqui originalmente é meio e meio, né? Meio mais meio é 1. Se deu uma bagunça aqui, ele é fraco ou burro demais, aí ele fala
me sinto péssimo. Se for 0, me sinto mal. Se for meio, poderia ser pior. Se for menor que 1, tá mais ou menos. Se não, é maior que 1, tá ótimo. Então eu crio o robô Jirai com esses argumentos 0, 2 e 0, 4. E o Y é um robô Jaspion, menos 4 e 3. E aí imprime a função condição do X e do Y, acessando esses atributos privados por meio do property. Estou usando o property para poder acessar esses atributos privados. E aí ele imprime se está bem ou se está mal. Parece ok e o outro se sente mal. Pelo menos não está se sentindo péssimo, né? Então, sobre o resumo aí de atributos, public, private, getters, setters e property, a gente fica, quando vai projetar uma classe, a gente fica na dúvida sobre o nosso atributo, qual que é o atributo que a gente vai usar, tipo, né? Então, a pergunta que se põe é, esse valor desses nossos atributos vai ser usado pelos usuários da classe? Se não, private nele, underline, underline, nosso atributo. Se ele for usado, public, sem o underline, deixa aí disponível para o pessoal usar. Para verificar a alteração do dado, a gente usa o private mais o property, ou get e set, como a gente viu ali há pouco. Usar o atributo public em vez de private é porque o objetivo é começar simples e depois ir sofisticando, se necessário. A simplicidade é o maior nível de sofisticação, na verdade. Bom, um pouco de filosofia. Temos uma classe definida como nossa classe, e aí a inicialização da classe ela recebe o atributo A, e esse atributo é público, né? Veja que não tem underline nele aqui. E o atributo A ele vem para o nosso atributo da classe. X recebe uma instância, uma instância dessa nossa classe com um argumento 10 que vira um atributo público e aí imprime o x.nosso atributo 10. Sofisticando se necessário, não é preciso mudar a interface do property, substituindo ele por getter and setter, se fosse mudar, né? Mas isso nós temos a nossa classe, a função init, e agora nosso atributo ele é público ainda, né? E agora nós temos uma propriedade sobre a definição desse atributo público, né? Que tem a função do próprio atributo, e ele retorna esse atributo caso ele seja acessado no modo privado. E tem também uma avaliação do setter do atributo no decorador de propriedade. Nosso atributo.setter ele vai avaliar esse atributo com alguns argumentos internos privados do valor. Se o valor for menor que 0, vira 0, se for maior que 1000, vira 1000, se não é o próprio valor. E aí chama a nossa classe, uma instância da nossa classe com argumento 10, e aí sim a gente pode usar o x.nosso atributo novamente 10, porque ele faz toda essa avaliação com os argumentos privados. Ok? É isso.